Então, hoje, né, dia 25/4, a gente dá início à nossa quarta aula. Queria agradecer mais uma vez, né, a presença de todos, a participação aí, o empenho. É, Sabe que é puxadinho, né, ficar até 8h30 ainda escutando o Helder falar pra caramba aqui, mas é sempre uma honra, um prazer compartilhar esse tempo com vocês na terça-feira. Hoje a gente já dá abertura para a parte do bloco de diagnóstico, né? Indo para a quarta aula, e a gente vai falar sobre a leitura, né? Interpretação da paisagem. Vou começar a apresentar aqui. Pessoal, fiquem à vontade. Sei que tem muitas pessoas muito capazes aqui para contribuir com o tema de hoje. Trouxe conceitos bem simples, mas objetivos aqui para a gente tratar. Então, hoje é a aula sobre leitura e interpretação da paisagem, né? A gente vai falar sobre as características da vegetação. Mas antes, né, da gente aprofundar esse tema, é muito importante a gente entender que existem alguns perfis de projetos, né, de restauração que, dependendo do projeto, eu preciso ter um aprofundamento do diagnóstico, eu preciso ter uma complexificação do projeto em si, né? Então, é muito importante que antes de eu começar qualquer projeto, eu entenda a motivação dele para que a condução de todas as etapas seja mais assertiva e o mais eficaz, né? Porque às vezes não tem por que você talvez trazer pontos sobre aprofundados para um projeto de uma iniciativa voluntária que o cara só quer restaurar ali no app dele, pequena. Então, dependendo da finalidade, a gente vai ter uma robustez de projeto, não que ele perde de qualidade, tá? Mas ele acaba tendo um pouco mais de objetividade e informações, às vezes, mais sucintas, né, do que outros. Então, atualmente, tem três grandes demandas, né, para projetos de restauração florestal no Brasil e no mundo. A primeira, que é a mais forte, né, que de fato é o que tem uma grande demanda institucional de empresas, enfim, é a questão da compensação ambiental, né? Então, em qualquer lugar do Brasil, como a gente mencionou na aula de legislação, se eu vou causar um impacto, uma degradação ambiental, e principalmente se eu vou remover, né, se eu vou suprimir alguma floresta, eu preciso compensar isso em outro lugar, né? E aí, gerados termos de compromisso de restauração florestal, assinado, né, esses termos entre órgão público e empreendimento gerador do impacto, e tem que seguir um rigor, né, de atividades que a gente mencionou na aula de legislação, né? Então, eu tenho que atender ali alguns parâmetros de ABNT, instrução normativa, enfim. E, normalmente, são os projetos que exigem um acompanhamento e uma manutenção muito mais efetiva, porque você está ali cumprindo um termo, né, de adequação ambiental, seja um TAC, um TCRA, né, um termo de ajuste de conduta ou um termo de compromisso de restauração ambiental, e que você tem que atender tudo que está previsto ali sem muitas alterações, né? Tem organizações do terceiro setor, então, grandes ONGs, institutos,
esqueci o nome agora, fundações, né, que hoje estão destinando recursos para recuperação de áreas, né, e, nesse caso, tem uma amplitude de objetivos muito grande. Tem projetos que têm como foco a produção de água, outros têm a geração de renda, outros têm a geração a compensação de carbono, né? Então, hoje, o terceiro setor, ele tem uma demanda muito grande, né, ele tem uma oferta, na verdade, de projetos muito grande e demanda de muitos profissionais, muitas empresas que trabalham com a área. A diferença da compensação ambiental, que muitas vezes tem uma forma de trabalhar com, principalmente, o proprietário da terra, né, o, o dominante ali do espaço territorial, muito diferente do que da compensação ambiental. Às vezes, o rigor de atendimento dos indicadores ambientais é um pouco mais flexível, né? Tem questões específicas de cada projeto, então tem projetos que vão focar em algumas espécies, chave, enfim. Então, aqui eu tenho um espectro de demanda e oferta muito grande, né? Porque tem projetos personalizados, mas tem um volume de demanda grande. A diferença aqui, normalmente, são projetos que têm um custo maior de implementação, né? Por dois motivos. Uma, pelo rigor de execução, e outro, por estar atrelado a uma adequação ambiental. Então, as empresas já sabem que quem vai pagar, quem vai financiar isso, não tem como escapar, e aí o mercado já eleva esse preço. Já na organização de terceiro setor, muitas vezes é um repasse que um patrocínio, um fundo, né, e que tem um recurso um pouco menor, até mesmo objetivos um pouco mais simples, então tem um recurso por hectare normalmente menor. E as iniciativas voluntárias, né, que é um proprietário de terra, que tem o desejo de restaurar, que tem o desejo de deixar algum legado, né, e que quer fazer isso de forma voluntária. Nesses casos, é muito comum a gente fazer um acordo com os proprietários, né, onde a gente encontre um ponto de equilíbrio da viabilidade do projeto, né. Nesses casos, é muito mais entender qual que é a capacidade, né, daquela iniciativa, daquele proprietário, de aportar no projeto e entender com aquele recurso qual que é o retorno ambiental, né, da restauração melhor que é possível oferecer, né? Lembrando que muitas vezes aqui ele pode até adequar a propriedade dele ambientalmente, mas ele não tem um passivo ambiental, tá? Se ele tiver um passivo ambiental, ele pode ser até um proprietário rural, mas se ele tiver um passivo ambiental, ele vai entrar na compensação ambiental. Aqui é quando ele não tem um passivo, ele não tem uma obrigação de fazer, né, que vai gerar ali alguma multa, alguma coisa do tipo, né. Então, a gente entendendo esses três tipos de projeto, a gente pode otimizar os processos, né, de diagnóstico, elaboração de projeto e até mesmo implementação deles de acordo com cada perfil. E entender também que, quando a gente fala de restauração florestal, um dos grandes desafios é a restauração florestal em larga escala, né? E aí, hoje, o que não tem uma definição clara, tá? Isso aqui é uma percepção nossa, quando a gente trabalha na própria Atlas aqui, em outras instituições que eu já passei, a gente considera um projeto grande para a empresa, né, acima de 300 hectares, quando é uma restauração ativa, né, e quando é uma restauração assistida, aquela que não tem um plantio intensivo de mudas,
acima de 1.000 hectares, né? Eu posso ter um projeto médio aí, entre 50 e 300 hectares, mas ele ainda não é considerado um projeto de larga escala. E tem projetos de pequena escala, que é de 1 a 50 hectares, né? O que isso vai influenciar? Vai influenciar muito, né, nessa questão de diagnóstico, muito qual é a precisão que você vai dar para a totalidade da área, né? Eu vou fazer um projeto de 5 hectares, eu vou fazer um diagnóstico disso, em um dia, eu rodo os 5 hectares perfeitamente e trago um diagnóstico bem refinado, né? Agora eu vou fazer um projeto de 2.000 hectares. Como que eu faço um diagnóstico disso, né? Eu vou ter que trabalhar muito com extrapolação dos diagnósticos, né? Eu vou ter que pegar uma área, um polígono, uma porção de uma área menor para falar assim, olha, aqui tá igual lá, então se aqui tem essas características, lá também vai ter, né? Porque é quase que inviável, não é impossível, e também não é uma questão de não é recomendável, mas é inviável do ponto de vista financeiro tentar. Passou um segundinho. Helder, pode deixar que eu vou adicionando, aceitando quando alguém entrar, para você não sair do raciocínio. Obrigadão. Então, como eu estava falando, né, é mais uma questão de viabilidade, e até porque a gente percebe que nem sempre, por mais que você faça um diagnóstico preciso, o diagnóstico ele vai te orientar em qual metodologia que vai ser a mais indicada para aquela restauração. Mas às vezes você tem um diagnóstico que indica uma metodologia, mas na hora de você implementar ela, nem sempre ela desenvolve o esperado, né? Então, o mais importante em projetos de larga escala é eu entender qual que é uma característica mais predominante, né, em termos de porções do território, fazer tratamentos mais genéricos na hora de implementar, e durante o monitoramento, eu vou refinando as atividades de restauração. Então, dando um exemplo, quando a gente faz um projeto de 1.000 hectares, né? Você identifica lá 3, 4 metodologias, você vai executar. Então, você vai executar 200 hectares de plantio de mudas, 500 hectares conduzindo a regeneração natural que já existe na área, 200 hectares de muvuca. Beleza, fez esse planejamento, ótimo, mas na hora que você começa a implantar, você vai entender que daqueles 200 hectares, teve 20 ali que não deu muito certo a técnica, né? E é nesses 20 que você vai trabalhar depois. Em vez de você refinar demais o diagnóstico, ter um diagnóstico um pouco mais abrangente, trabalhar metodologias mais replicáveis e depois ir trabalhando no monitoramento de forma mais precisa na onde de fato é necessário, né? Então, é igual construir uma casa, você faz ali e no final você vai dando um acabamento. Não adianta você querer, enquanto está subindo a estrutura, querer já ir colocando pia, colocando registro de alta qualidade para acabamento, que a obra em si vai prejudicar aquele acabamento, a qualidade dele, né? Então, tem um processo, né, de estruturação base para projetos de larga escala, que ele é feito da seguinte forma, reforçando: aplica metodologias gerais e refina na onde não está atingindo o desenvolvimento esperado. E além, né, desses definido ali a escala e qual são as diferenças para poder absorver, né, a implantação dessas áreas, outros grandes desafios da larga escala são grandes investimentos, né?
Então, quando se fala de um projeto de 2.000 hectares, né, lembrando que esse curso, ele, o recurso o valor que vocês pagaram para as inscrições, ele está sendo destinado para apoiar proprietários rurais dentro de um projeto chamado Conectando Florestas, né, e que tem o objetivo de restaurar 2.000 hectares até 2030, minimamente. Então, um projeto desse, se a gente pensa que é 50 mil reais por hectare, para 2.000 hectares, a gente está falando de 100 milhões de reais, né? É um projeto, ou seja, ele está dentro, né, de uma iniciativa, mas que vai ter vários proprietários, vários polígonos, várias áreas, né, mas que elas serão geridas por um mesmo recurso, por um mesmo sistema, né, de operações, técnicos e tudo mais. Então, hoje, quando o projeto sai para captar esse recurso, as pessoas assustam, né? Os investidores falam, nossa, mas 100 milhões é muito dinheiro para colocar num projeto só, qual que é o risco de colocar 100 milhões num projeto único desse? Então, esses grandes investimentos, eles são um gargalo muito grande, mas que são graças a esses projetos que a gente consegue ter uma estrutura que suporte a necessidade operacional, né? Então, eu comprar um trator para trabalhar em 200 hectares e comprar 5 tratores para trabalhar em 2.000, eu já aumentei a eficiência de trator versus áreas, né? Enquanto eu tinha um trator para trabalhar em 200 hectares, eu vou ter agora um trator para trabalhar em 400 hectares. Por quê? Porque eu tenho uma área maior para diluir essa estrutura, né? Então, esses grandes investimentos também é um desafio muito grande, né? E aí é preciso, dentro do diagnóstico prévio do projeto, entender, né, a amplitude do território e a amplitude do investimento que vai ser necessário nesse projeto. E como tudo que envolve escala, envolve muitas pessoas, né? E gerenciar pessoas é algo complexo, ter equipes capacitadas no volume necessário e atendendo de maneira descentralizada o território também é complexo, né? Então, a formação dessas equipes é algo realmente que torna desafiador a implantação desses projetos. Outra questão que eu mencionei é a questão de áreas descontínuas, né? Então, é difícil você achar um projeto onde você consegue fazer 400 hectares contínuos de restauração, né? Então, essa fragmentação das áreas a serem restauradas, isso dificulta muito, né? Encarece muito esse tipo de projeto. Outra questão é a logística complexa, né? Acessar essas áreas é algo sempre desafiador também. Por quê? Porque normalmente a área de restauração florestal, eu acho que eu já até mencionei em alguma das aulas, ela está na lacuna produtiva da propriedade. Então, ela é a área que não tem estrada até lá, é a área que normalmente tem uma área alagada antes de chegar lá, é uma área que tem muitas vezes é isolada 100%, tem um fragmento em volta, né? Então, essa questão de logística é algo bem complexo. E também a questão de eficiência tecnológica, porque hoje a restauração florestal é considerada ainda um estudo novo, né, no Brasil e no mundo, e tudo que é novo acaba não tendo todo o aparato tecnológico, científico, que na atual conjuntura, né, de mudanças climáticas, de necessidade de regeneração, a gente não tem todas as ferramentas necessárias possíveis de se trabalhar a restauração florestal, porque ainda não foram desenvolvidas.
E aqui dando um exemplo, né, no projeto que a gente toca ali em Guarulhos, a Isla deve saber essas áreas de cor aqui, mas para vocês verem, é um projeto de 50 hectares, mas que ele pega um trecho aqui que, se não me engano, dá quase 6 quilômetros de extensão, é só 50 hectares. E a gente lá tem 30 áreas divididas para poder, né, facilitar a gestão do projeto. Então, é muito importante determinar, e aí o que influencia isso? A localização, a característica, né? Então, esses polígonos, eles foram feitos pensando na amplitude do projeto. Ele começa aqui, depois passa para aquele polígono, né? Enfim. Então, esse também é um desafio, e aí mostrando para vocês essa questão da fragmentação. Às vezes eu estou perto, mas eu tenho que mobilizar a equipe com trator, com tudo, daqui para cá, daqui para lá, né? Enfim. Então, qual que é, né, um caminho, uma estratégia para a gestão de grandes projetos de restauração florestal? Ela passa pelo planejamento, né? Então, ter um planejamento bem feito do que vai ser executado no projeto. Estando planejado, eu preciso ter uma organização do que está sendo feito, um acompanhamento, para que eu possa avaliar isso posteriormente. E aí, então, esse primeiro bloquinho do encontro de hoje, eu quis trazer muito essa questão dos desafios da larga escala. Por quê? Porque tem uma diferença muito grande de trabalhar projetos de pequena escala e projetos de larga escala, né? Por mais que tenha uma sequência de etapas praticamente idênticas, a forma como eu abordo e enxergo até mesmo a paisagem disso é diferente. Aí, a gente vai entrar agora na questão da interpretação da paisagem, né, propriamente dito, e depois mais na questão na classificação de vegetação. E então é importante a gente entender o que é uma paisagem, né? A paisagem é a interação entre ecossistemas naturais e antrópicos em um determinado período da história. A paisagem é composta por características físicas, culturais e sociais, né? E o que é interessante falar, observar é essa questão, em um determinado período da história, tá? A paisagem, ela não é estática, ela é dinâmica. Dando um exemplo, agora em março, né, a gente teve as fortes chuvas lá no litoral de São Paulo. Então, quando eu olho uma ilha daquela que foi quase toda erodida, né, desabou ali, se eu pego um retrato da paisagem antes, né, da catástrofe, eu tenho uma interpretação dela, uma floresta, um declive, enfim. Um dia depois, eu já não tenho mais a mesma paisagem, né? Então, o momento da história, né, esse determinado período da história aqui, ele é fundamental na hora de interpretar a paisagem. E por isso que, muitas vezes, é preciso estar sempre atento para saber se a paisagem prevista no diagnóstico, ela está a mesma durante a execução do projeto. E lembrando, a paisagem é composta por características físicas, culturais e sociais. O que é muito comum não, mas o que pode acontecer num projeto de restauração onde a paisagem muda durante o processo? E que pode prejudicar. Claro que ela vai mudar por estar restaurando, né? Isso é fato, mas que pode prejudicar é uma questão social, né? Por quê? Eu posso ter uma restauração iniciando num local onde eu não tenho nenhuma pressão antrópica de ocupação irregular, né? E, do nada, eu posso ter pessoas
ocupando aquilo ali, né, morando de fato, criando, né, uma estrutura urbana desordenada ali, e que muitas vezes pode impactar aquilo ali. Eu já trabalhei em áreas onde a comunidade que estava no entorno da restauração cresceu e a galera foi lá e derrubou as árvores plantadas para construir, né, novas casas, novas moradias, enfim, às vezes até mesmo para, já aconteceu, de tirar as árvores para vender as árvores, né, para, enfim, tirar a terra que está boa e vende a terra, né? Então, essa questão social, ela também é algo que pode impactar e que, às vezes, não é prevista num diagnóstico, mas depois, no monitoramento, é identificado que essa paisagem, né, social está impactando de forma negativa no projeto, e aí precisa fazer alguma ação para minimizar ou contornar esse problema. E aqui uma frasezinha, né, que o homem age sobre o meio ambiente e o altera, tornando-se, então, um produto social proveniente da ação humana. Então, o meio ambiente, ele é um produto social proveniente da ação humana, né, porque a gente tem a capacidade de alterar essa paisagem, né, e da mesma forma hoje, como a gente está, como a gente entende que a gente alterou de forma negativa, a gente também pode alterar isso de forma positiva, né? Então, a gente alterou uma paisagem removendo floresta, mas agora a gente pode alterar uma paisagem restaurando essa floresta, regenerando essa área, né? E aí, falando um pouco mais do diagnóstico ambiental, né, da, da área, é importante levar em consideração o tipo de vegetação. Eu trouxe alguns exemplos mais para frente para a gente pra visualizar melhor, tá? Que envolve se é uma vegetação rasteira, se é uma vegetação arbórea, se é uma pastagem, se é uma floresta, se é floresta, que tipo de floresta é uma mata atlântica, enfim, tem como aprofundar isso, né? Se é uma floresta ombrófila, se é uma floresta subestacional, enfim. Alguém levantou a mão, alguma coisa? Ô, por favor, Eduardo. Não? Alguma dúvida? Perfeito. Não, nenhuma, foi sem querer. Então, o tipo de vegetação, né, ele já vai me indicar ali muitas coisas, principalmente indicadores biológicos, né, então, pelo capim eu posso ter uma noção se tem ali uma acidez no solo, pelo tipo de vegetação arbustiva, eu posso entender quais espécies têm mais potencial de regeneração na área. Então, a vegetação, ela é importante também ressaltar que é preciso avaliar a vegetação, tanto da área que vai ser, de fato, recuperada, como da área que já está conservada o mais próximo possível daquela área. Por quê? Se eu tenho uma área de floresta que está conservada, que está ali provavelmente há centenas de anos, né, e que do lado tem uma área que eu quero restaurar, essa área que está conservada vai ser a minha área de referência. O que é uma área de referência? Quer dizer que, ao iniciar um projeto de restauração aqui, eu quero que, no futuro, a minha mata fique parecida, melhor ou igual à minha mata de referência, né, mais próxima. Então, é importante no tipo de vegetação entender a área que vai ser restaurada e o entorno
a vegetação presente no entorno. Além disso, tem a questão do grau de preservação, né, dessa área, e aí está muito ligado a uma questão de se é uma área perturbada, se é uma área degradada, se é uma área danificada, né? Então, uma área, dependendo do grau de preservação dela, vai me indicar até mesmo qual que é o método mais recomendado para recuperar essa área, né? E aí, com isso, eu consigo entender, olha, essa área tem erosões, sulcos erosivos significativos, né, e que precisam ser necessárias medidas físicas de reconstituição do solo, enfim. Outra questão importante dentro do diagnóstico ambiental é a questão da conectividade, né? E aí a conectividade é uma lógica de como que a minha restauração vai conectar com fragmentos próximos, aumentando a chance, né, de fluxo gênico, de interação de espécies para a minha área de restauração, né? E assim acelerando o processo de regeneração da área. E também a questão de interferências antrópicas, né? Eu tenho como eu posso falar? Eu tenho fugiu aqui agora, uma empresa de eucalipto que passa toda vez com um caminhão na estrada. Poxa, se minha área de restauração tiver prevista na estrada ali, eu sei que é uma estrada de alto uso. Eu não vou conseguir trocar aquela estrada por uma floresta. Então, eu já vou ter que levar em consideração que eu vou ter que descartar. Mas a estrada está na minha propriedade. Sim, mas lembrando, é preciso ter uma integração da paisagem, né? A restauração ela não pode ser um processo de conflito social, e sim de harmonização social. Então, é muito comum, às vezes, por uma questão de direitos, né, ter uma imposição sobre as medidas de restauração, seja numa questão de área ou de até mesmo metodologia, e que, às vezes, até mesmo sabotagem pode prejudicar o projeto no futuro. Beleza, bom, pode plantar aí na minha estrada. Aí o dia de manhã você acorda lá, alguém passou lá com o trator, derrubou todas as mudas, e aí fica essa constante briga, né, de quem pode mais naquela área. Isso não é difícil de acontecer, tá, pessoal? E é importante, na hora de fazer o diagnóstico, entender quais são essas interferências antrópicas, né? Pode ser gado também, então, a permanência de gado na área de restauração, pode ser despejo, né, de efluentes, esgoto, enfim, fossa, que está ali prejudicando de alguma forma. Tem várias interferências antrópicas que podem ser identificadas. E aí, perfeito, né? Então, a gente tendo esses 4 grandes blocos aqui do diagnóstico ambiental, é possível pensar bem na restauração florestal em si, tá? Lembrando que é um diagnóstico ambiental para restauração florestal, tá? Eu posso incluir várias coisas no diagnóstico ambiental, mas quando a gente pensa em restauração, se eu focar nessas 4 aqui, eu já consigo ter um diagnóstico interessante, né? Mas eu vou trazer aqui mais para frente outros parâmetros que é importante analisar. Então, quando vai se fazer um diagnóstico da área, é importante ter uma avaliação prévia e uma avaliação posterior, ou seja, in loco, né? Então, muito importante
que antes de eu começar, eu vou lá na área fazer um diagnóstico. Eu entender, né, onde que ela está localizada, aquela área, qual que é a microbacia, né? Então, eu vou ali, entro no Google, tento dar uma olhada na paisagem, né, tento fazer essa avaliação para poder, de fato, entender qual que é o território, qual que é a paisagem que eu vou encontrar lá, né? Para que não seja algo tão surpreendente para mim. Eu cheguei aqui, vi uma floresta, nem imaginava que ia ter uma floresta aqui, né? E eu vou explicar também o porquê isso é importante na hora de planejar o campo. E também entender o histórico de degradação, né? Hoje, o Google é uma excelente ferramenta para isso, porque eu consigo retroagir ali a imagem de satélite, muitas vezes até 2008, com uma resolução com qualidade legal, mas às vezes até antes, 87, 90, tem imagens, né? E também consigo buscar isso por meio de bancos de dados de satélite. Então, essa caracterização ecológica da paisagem, ela é primeiramente feita de maneira prévia, na maioria das vezes remota, para poder ter um direcionamento na hora de ir para campo. E aí, né, tendo essa avaliação de prévia, eu vou me preparar para a ida do campo, né? E aí, quando a gente fala de se preparar para a ida do campo, o que a gente precisa entender? Eu preciso entender o que eu vou coletar em campo, né? Então, o que eu quero coletar em campo e se dessa coleta que eu vou fazer em campo, eu preciso de alguma ferramenta, né? E a questão da logística. Então, poxa, eu vou fazer um diagnóstico que eu sei que eu demoro o dia inteiro e estou vendo aqui que só para chegar na área dá 3 horas. Eu vou sair daqui 10 horas da manhã, né? Que vai me faltar tempo no fim do dia para poder fazer o diagnóstico de toda a área. Então, antes de sair para campo, faz um estudo amplo de logística, tá? E não é só simplesmente colocar no Maps o endereço e achar que ele vai te levar pelo melhor caminho, tá? O Maps, quando fala de estrada de terra, às vezes ele identifica uma estrada que não tem, às vezes você tem um caminho que é 10 mil vezes mais fácil, mas porque é 2 quilômetros mais longe, ele te joga por um que, se você não tiver um 4x4, você não acessa, né? Então, esse planejamento de logística vale a pena, né, aprofundar ali a imagem no Google e ver se tem alguma estradinha que faz sentido fazer o acesso ali, né? Se está visível, se tem alguém na propriedade, né? Eu estou indo fazer um diagnóstico na propriedade do Eduardo, né? Poxa, me passa aí as referências, entra aqui, vira ali, enfim, né? Então, esse planejamento da logística, ele é importantíssimo, né? Porque isso vai influenciar muito, até mesmo no custo do diagnóstico, quando envolve mais dias, né? E o tempo de acesso, claro, está totalmente linkado à logística, mas eu também preciso entender o tempo de acesso em campo, né, sem o carro. Se eu tenho uma área de morro, você não consegue subir uma área de morro correndo, né? Você vai ter que parar ali para respirar, tudo mais. Então, é algo que precisa ser planejado, né, entendido. E aí hoje o Google, né, pela elevação, você consegue ter noção de o quão declivoso está ali a área, né, o quão é difícil. Então, se você identifica que tem uma mata bloqueando o acesso até a área, você sabe que você vai ter que percorrer por dentro da mata, a caminhada é mais lenta, desviando das árvores, tendo que usar facão, enfim, né. E uma questão de no campo mesmo. Então,
no planejamento, eu olho a logística, e no campo, né, é muito importante olhar as condições do solo, então, pegar o solo ali mesmo, tentar entender, né, a textura, enfim, se possível, sempre fazer uma coleta para analisar esse solo, né? A presença de remanescentes, ou seja, tem indivíduos arbóreos na minha área, tem fontes de propágulo, né, sementes, fragmentos de vegetação que pode levar regenerantes para a área que eu quero trabalhar, né, e também se tem espécies problema, né, se eu tenho ali alguma espécie invasora, agressiva, e que pode estar impactando de alguma forma ali o processo de restauração da área. E aí, além disso, né, é importante também analisar, né, a precipitação. Então, hoje, com sites meteorológicos, né, o IMET, por exemplo, você consegue pegar históricos de precipitação mensal dos últimos 10, 15 anos, às vezes, e que isso vai te mostrar, né, qual que é o momento crítico ali, o quão crítico enfim. Outra questão está voltada para a análise da gestão dos recursos hídricos, né? Então, entender da bacia que eu estou trabalhando, né? O como que isso vai influenciar. Então, lembrando, a gente fez um estudo prévio bem sucinto. Eu não preciso fazer esse levantamento antes de ir na área, tá? Isso daqui eu posso, depois de ir na área, levantar esses dados. Ele é feito de maneira remota, mas ele não precisa ser prévia, tá? Que acabou sendo em campo, mas saiu errado. Então, analisar a precipitação, analisar a gestão dos recursos hídricos, então, qual é a bacia hidrográfica que ele pertence, qual que são, né, os rios afluentes que alimentam aquilo ali, porque isso também vai me trazer um pouco de noção de conectividade com a paisagem, né? Analisar o uso do solo, então aqui ficou um pouco pequeno para ver, mas é um mapa de uso de solo, né? Onde aqui é amendoim, aqui em verdinho é área com remanescente florestal, aqui em laranjinha é área com potencial de restauração, ou seja, é uma área que não tem amendoim, mas que também não tem floresta, né? Então, esse uso e ocupação do solo é importante, né? E isso eu cruzo os dados previamente, então eu tenho um mapeamento prévio, eu fui em campo, eu validei, então, pela imagem de satélite, antes de ir em campo, eu identifiquei que isso daqui parecia ser uma cultura agrícola. Eu falei, tem uma cultura agrícola lá. Agora, em campo, eu vou conseguir entender que é amendoim, né? Então, por isso que é importante essa questão de analisar previamente, ir para campo e processar, de fato, os dados do diagnóstico, complementando as informações. E análise fitoecológica, que por meio, né, de plataformas do governo, você consegue ver como que foi classificado a vegetação ali, segundo IBGE, segundo estudos, né, de zoneamento ecológico do município, do estado, da federação, né? Então, aí vai identificar se que mata está classificada aquilo ali, se é um cerrado, enfim. E aí, pessoal, desculpa, tô com a boca seca aqui. Aqui eu trouxe uma foto para a gente começar a fazer esse exercício, né, de entender a paisagem. Aqui, ó, se eu tirar essa parte da foto aqui, que está mais próxima,
eu não consigo nem ter noção de como que é esse capim aqui, ó. Mas aqui já fica mais claro, né? Então, essa questão de perspectiva, às vezes engana muito. Aqui parece uma graminha, mas a hora que você chega perto, é uma braquiária maior que você, né? Que às vezes você nem previa que vai dificultar o trajeto, enfim. Mas aqui a gente vê, né, que eu tenho uma característica de relevo, né, formando uma bacia. Vocês estão conseguindo ver o cursor do meu mouse? Sim. Ótimo. Então, aqui dá para ver que forma uma bacia, né? Então, já tenho uma característica de relevo, né? Aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas eu tenho um padrão, né, florestal que indica que é um plantio de eucaliptos ou pinos. Aqui eu sei que é eucaliptos, que eu fui nessa área, né? Mas já me indica que não é uma floresta nativa. Mas aqui eu já consigo perceber que tem uma floresta nativa aqui, né? Aqui eu também consigo perceber que tem maciços florestais pela padronização do desenvolvimento, né? Eu vejo que é uma área que tem, sim, né, certas elevações, mas a gente não está falando de uma serra significativa. Então, aqui eu tenho um mosaico da paisagem, né? Aqui eu consigo retratar bem um mosaico da paisagem, né? Onde eu tenho uma área desprovida de vegetação, com interferência antópica pelo gado, né? Com plantio de gramíneas, né? Invasoras, agressivas, né? A braquiária é altamente agressiva. Mas eu sei também que aqui, na parte mais baixa, provavelmente, né, parte mais próxima a uma nascente, a um curso d'água, já tem uma floresta que pode estar cumprindo a sua função ecológica e legal, né, da propriedade. Eu tenho alguns indivíduos arbóreos isolados, né? Eu tenho uma estrada passando aqui, então eu já tenho um cenário. Eu já trouxe outros cenários, né? Então, aqui é uma plantação de soja. Então, qual que é a diferença de eu pegar uma área de pastagem para uma plantação de soja? Se eu pensar do ponto de vista que as duas não têm árvores. Alguém poderia dar um palpite? O que eu posso já tirar de conclusão dessas duas áreas, em termos de características? Apesar de... Eu acho que a primeira coisa que eu observei, observei não, né? Normalmente é que a área de produção ali normalmente tem um solo um pouco mais compactado, né? Já a pastagem aí depende, não sei se tiver um manejo aí com maquinário pode estar, mas só por ter uma proteção ali, ela protege um pouco mais o solo, né? Não que a pastagem seja melhor, né? Mas olhando assim de primeira, assim, eu já penso nessa questão do solo compactado, solo um pouco mais exposto. Sim. Uma coisa que é bem interessante a gente pensar é o seguinte: concorda comigo que aqui uma cultura, né, ainda mais com uma soja, uma cultura agrícola, a recorrência de insumos numa pastagem é muito maior, então provavelmente a fertilidade desse solo vai estar melhor do que a fertilidade desse solo, né? Então, isso é bem comum também, às vezes até demais, então encontro altas concentrações de fósforo, porque a galera foi, né, bombando ali de insumo também. Outra coisa, na hora que eu vamos supor que nas duas ocasiões eu quero trocar isso por uma floresta. Qual que vai me dar mais trabalho de segurar o mato competição? Onde eu tinha soja ou onde eu tinha braquiária?
Provavelmente onde eu tinha braquiária. Por quê? Porque aqui, a soja, se eu não plantar de novo, ela não vai vir. Então, não vai ficar crescendo tanto mato, pode até vir semente de braquiária de alguma pastagem vizinha, que por não estar sendo manejada a soja, ela vai se desenvolver ali. Mas é muito diferente de eu já pegar uma área onde eu plantei braquiária para valer mesmo, né? Então, isso também já vai me dar um indício de qual que é o trabalho da manutenção nessas áreas. E aqui do lado esquerdo, eu já trouxe, né, também um mosaico de paisagem, mas com uma característica de alto potencial de regeneração natural, né? Então, isso é muito comum em áreas onde foi removido plantios de eucalipto, né? O tem a questão, né, do eucalipto necessitar de muita água, toda e qualquer monocultura, né, não é bem-vinda, mas se tem um perfil de área que é muito boa para se restaurar, é plantios antigos de eucalipto, tá? Por quê? Porque é uma área onde, de certa forma, eu estou com um solo descansado por no mínimo 5, 7 anos, né? Então, aquele solo ele está ali num certo repouso, né? Ele está trabalhando uma ciclagem de nutrientes, porque o eucalipto ele está ali com uma raiz profunda, retirando nutrientes das camadas mais profundas do solo, levando para as folhas. Quando essas folhas caem, elas novamente incorporam para as camadas mais superficiais do solo, né? Muitas vezes eu tenho a regeneração natural vindo debaixo do eucalipto, e quando eu tiro, por mais que eu cause danos severos a ela, às vezes ela rebrota. É diferente de eu não ter uma regeneração, né? Então, aqui, essa área aqui, onde está o cursor do mouse, ela era igual a essa área aqui, né? Só que o que a proprietária fez? Ela retirou o eucalipto e falou, não vou mais plantar eucalipto, vou fazer floresta. Então, rapidamente, ela, junto com o plantio, aqui foi feito um plantio, até com calcário, né? Mas esse plantio, não foi feito 100% da área. Parte da área foi só conduzida à regeneração, porque ela já estava vindo, já estava avançando, né? Então, isso tudo precisa ser levado em consideração na hora de fazer essa interpretação da paisagem. Por quê? Porque eu vou fazer essa interpretação da paisagem com um objetivo foco, que é recomendar uma metodologia e uma sequência de atividades para conseguir restaurar essa área. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Aqui, outro contexto interessante, né? A gente está, que é uma paisagem típica do sul de Minas, né? Então, tem bastante araucária. E uma coisa que é muito comum a gente ver em paisagem, né, de montanha é a floresta se formando em grutas. Por que acontece isso? Muito por uma questão de disponibilidade hídrica, né? Aqui é o momento, é a área que mais mantém, mais segura a umidade, né? E aí é a área que mais fica propícia para desenvolver uma vegetação ali em cima e que ela se desenvolva plenamente. Então, dando um exemplo, a gente vai fazer um diagnóstico de campo. Eu preciso coletar uma análise de solo aqui. Eu estou aqui. Eu tenho que levar em consideração que eu vou ter que passar por meio dessa mata aqui, que pode ter um rio aqui, que eu não vou conseguir passar por aqui, eu tenho que subir até aqui para passar por aqui, para descer, para fazer, ou então não dá para fazer, eu tenho que voltar até a sede da fazenda, pegar o carro, pegar uma estrada que vai até lá em cima. Então, aqui dando um exemplo, né, mais prático daquilo que eu mencionei, é importantíssimo eu entender qual que vai ser a minha logística em campo para realizar esse diagnóstico
e isso vai ser influenciado pela interpretação dessa paisagem, né? Que vai ser validada em campo. Então, e aí dá para ver, a gente consegue ver certinho, ó. Aqui é uma grota, já está formando mais um caminho. Aqui é outra, já está formando mais um caminho. Então, todas as partes côncavas, né, da montanha, ela tem um processo de restauração mais rápido do que as partes convexas. E aí, vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho toda essa área aqui, né, para restaurar. E aqui não tem floresta, ó. Esse pedacinho aqui, esquece essa florestinha que tem aqui, mas eu sei que tem uma grota. E aí eu estou falando naquele contexto de uma restauração voluntária. É o proprietário que vai arcar. E aqui eu estou falando de 20 hectares de restauração, mas o proprietário falou, olha, eu tenho dinheiro para começar com 3. Onde que a gente indicaria, né, por meio desse diagnóstico, os 3 hectares para começar? Eu, falando por mim aqui, indicaria essa área de grota, né? Por quê? Porque o recurso investido nisso daqui vai diminuir a necessidade de recurso investida aqui. Ao contrário, se eu fizer ao contrário, eu não tenho essa eficiência tão grande, né? O fato de eu restaurar aqui, eu vou demorar mais para ter propágulos para colocar aqui. Ao contrário de se eu restaurar aqui, os propágulos, né, as fontes de sementes e tal, vão vir muito mais rápido para cá, né? Então, por isso que é importante no diagnóstico identificar, né, essas áreas que têm um potencial de regeneração mais alto e potencial de regeneração mais baixo, né? E, com isso, indicar ali um escalonamento da restauração de acordo com a área que está mais fácil para ser restaurada para a área que está mais difícil de ser restaurada, porque conforme as que estão mais fáceis vão evoluindo no grau, né, do ponto de vista ecológico, do ponto de vista de estrutura florestal, as outras, elas também vão se beneficiando indiretamente disso, e a hora que for feita, de fato, a intervenção nela, ela vai ter uma resposta muito mais rápida. Alguma dúvida, pessoal? Hoje vocês estão quietinhos, a aula vai acabar mais cedo. Helder, fiquei com uma dúvida. Isso que você falou agora, dessa estratégia de escolher a área que se inicia a restauração, é uma regra mesmo assim, é universal, tipo, eu tenho que primeiro, né, atacar os cantos que estão mais próximos e vou complementar os outros cantos do que uma área grande de primeira. É uma regra que se aplica universalmente, assim, ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso, e é mais uma estratégia financeira do que ecológica propriamente dita, tá? Por quê? Porque, começando por essas áreas, para restaurar aqui, eu vou gastar 25 mil por hectare, e para restaurar aqui, eu vou gastar 35 mil, né? Só que quando essa daqui já está em processo de restauração, aqui, em vez de gastar 35, eu já vou gastar 30, porque o que eu restaurei já está ampliando para cá, eu já vou aproveitar. Então, é mais uma estratégia de viabilidade financeira, apoiada, claro, né, num contexto ecológico de aceleração, de rapidez de conversão de uma área degradada para uma floresta conservada, né, do que uma regra técnica em si. Da hora, entendi. Mais alguma dúvida, pessoal? Só para complementar, é um exemplo que eu gosto muito de usar na minha cabeça, entender isso, né? Imagina que você está afinando o espaço em branco, né? Um espaço onde não tem restauração, onde não tem interação, né, de fluxo gênico, não tem propágulo, não tem semente, um banco de semente, né? Então, você está diminuindo essa distância. Então, você está
facilitando, impulsionando a restauração quando você começa por um lugar onde você tem essa presença de remanescente. Exato. Bem pontuado. Obrigado. Nada. E a gente tem que lembrar de uma coisa, pessoal. Restauração se faz com pessoas, né? Então, aqui a gente falou da interpretação da paisagem, né? A gente trouxe uma questão do diagnóstico ambiental, mas lembrando que a paisagem é composta por características físicas, culturais e sociais. E quando se fala de características culturais e sociais, a gente está falando de pessoas, tá? E aí, a gente é preciso entender minimamente qual que é o contexto, né, dessa paisagem social. Na aula que vem, a gente vai aprofundar isso um pouco mais, né, a Isla vai passar para a gente aí, mas só estou trazendo aqui porque faz parte dessa interpretação da paisagem, eu ter uma interpretação da paisagem social que está inserida ali no território onde eu vou restaurar, né? E por que eu preciso ter essa interpretação? Para conseguir entender quais são, de fato, os problemas, né, que uma restauração pode gerar para essa paisagem social e vice-versa, né? Quais são os problemas que essa paisagem social pode problemas e oportunidades, né? Desafios e oportunidades, né? Que a paisagem social pode trazer para a restauração e a restauração para a paisagem social. Mas na aula que vem a gente vai aprofundar muito nisso, no contexto de como que a gente pode, né, levantar essas informações, a importância de se trabalhar em redes, a importância de fazer, né, uma explanação do projeto com a comunidade que está inserida no local, enfim, a gente vai falar mais das técnicas do diagnóstico socioambiental e da aplicabilidade, né, desse contexto para agrofloresta e restauração. E aí, claro, né, esse diagnóstico, ele vai me gerar um planejamento, né, no caso aqui, uma restauração florestal produtiva, que é o nosso objetivo. E aí eu trouxe, avançando aqui um pouco, para quê? Para que a gente possa sempre lembrar que o diagnóstico, ele tem como finalidade atender um objetivo. Então, eu preciso já ter minimamente o objetivo da minha restauração claro. Se é uma restauração florestal produtiva, se é uma restauração florestal puramente ecológica, se eu quero fazer isso em 2 anos ou em 10, se eu quero fazer com 50 mil ou com 5, né? Então, tudo isso vai influenciar, por quê? Porque vai fazer com que o olhar para a paisagem ele já esteja mais direcionado ao objetivo do projeto, né? O fato de direcionar o olhar vai fazer com que a gente encontre oportunidades onde talvez simplesmente olhando de maneira muito ampla, eu não consiga já enxergar num primeiro momento. Alguém levantou a mão? Não. Então, no caso aqui, né, dando um exemplo, se eu já tenho até uma indicação do proprietário, então, vamos dar um exemplo. Às vezes, eu preciso fazer um diagnóstico para um proprietário que quer plantar café agroflorestal, né? Eu já vou com um olhar de tem altitude legal, tem clima legal para aquilo, né? Eu já vou, digamos, direcionar a minha análise para o meu objetivo, né? Isso vai facilitar muito. Então, tudo que vocês puderem trazer previamente de objetivo do projeto para fazer o diagnóstico com uma análise mais direcionada é importantíssimo. E aí, pessoal, o porquê que eu trouxe aqui, né? A gente
vai ter uma aula só sobre implementação de projetos de restauração, mas o porquê que eu trouxe aqui as etapas de implementação de um projeto, né? Por quê? Porque com base nas etapas de implementação de projetos, isso daqui são etapas gerais que 90% dos projetos passam, né? Tirando porque o plantio de mudas, que se for semente, vai só mudar muda por semente, né? É importante para quê? Para que eu possa, no diagnóstico, entender também dessas etapas o que vai influenciar no meu projeto. Então, dando um exemplo, a limpeza do terreno, né? Eu diagnosticando que tem alta braquiária e muitos indivíduos remanescentes, eu já estou identificando que a minha equipe técnica tem que ser uma equipe mais qualificada. Porque se eu coloco um cara aqui acostumado a limpar pasto, o cara vai olhar essas árvorezinhas aqui e vai falar, não, vou botar para o chão, é para limpar, eu vou limpar, né? E aí você, tendo essa noção, você vai conseguir fazer, já diagnosticar, olha, a execução do projeto precisa ser feita com pessoas que consigam fazer a limpeza da área sem suprimir os indivíduos regenerantes, pois ele tem alto potencial de regeneração, né? Identificar, né, a presença de formigas cortadeiras andando na área. Eu nem plantei ainda, mas eu posso ver elas lá. Então, isso vai me indicar que eu preciso fazer um diagnóstico voltado para atender o objetivo, né, de fazer um controle fitossanitário da área. O espaçamento. Então, já entender se eu estou falando de uma área plana, de uma área declivosa, o quanto que isso vai influenciar na hora de eu preparar esse solo, né? Na hora de eu distribuir as mudas, na hora de eu trabalhar esse solo, por quê? Porque eu vou fazer um diagnóstico, a área não mecanizável, a área mecanizável, né? Enfim. Abertura dos berços, então, eu entender muito da compactação do solo, né? Porque se eu vou precisar plantar muda ali, eu preciso saber o quão compactado o solo está, porque isso vai influenciar no número de berços que o cara faz num dia, né? E, consequentemente, no custo do projeto. Se o cara faz 200 berços por um dia, o projeto tem um custo, e se ele faz 500, o projeto tem outro, né? E aí eu posso também indicar a ferramenta mais adequada. Eu tenho um solo altamente compactado, vou precisar de uma moto coveadora. Tem um solo mais fofo, às vezes é até mais rápido, e com a cavadeira, né? Porque ela é mais leve, não fica falhando, tal, e com 3, 4 cavadas ali, você já abriu o berço. Adubação de base, então, lembrando, né? Eu preciso ter um diagnóstico da fertilidade do solo. Plantio das mudas, então, também entender se eu estou numa área altamente declivosa, né? Eu não vou comprar muda de 2 metros que vem naqueles balde que pesa 60 quilos para subir morro, né? Eu vou tentar que seja uma muda de saquinho pequeno, que seja uma muda de tubete, enfim. E a parte de irrigação, que eu preciso identificar. Eu vou precisar irrigar, né? Lembrando, a gente fez uma avaliação aqui da precipitação média, né? Eu sei que em agosto chove muito pouco, e eu plantei em abril. Putz, talvez eu vou precisar fazer uma irrigação. Eu tenho de onde tirar água para irrigar? Eu tenho como levar um caminhão-pipa até a área de plantio, né? Ou eu vou ter que usar hidrogel. Então, eu trouxe aqui, pessoal, um diagnóstico muito prático, tá? Eu trouxe principalmente quem já trabalha na área, sabe que o diagnóstico ele pode ser muito complexo. Eu posso levar em consideração a umidade relativa do ar, eu posso levar em consideração ponto de orvalho, velocidade do vento, porque isso tudo vai influenciar nas mudas, né? Mas, claro, quanto maior
a precisão de diagnóstico, mais o custo maior para eu ter esse diagnóstico, né? E que muitas vezes eu não tenho certeza que eu vou executar o projeto. Se eu vou fazer um diagnóstico para ter minimamente a noção de qual que é a metodologia indicada, para saber minimamente o custo da restauração, eu não vou entrar num diagnóstico aprofundado. Porque eu posso chegar num diagnóstico e falar, olha, eu vou custar para restaurar de 30 a 50 mil reais. E aí eu já posso, nesse momento, identificar que esse recurso não está disponível. Então, eu não precisei gastar um diagnóstico altamente profundo para chegar numa diretriz de implementação e que muitas vezes é o fim da linha, porque não tem o recurso disponível, né? E aí você acaba onerando muito o projeto, às vezes até mesmo o proprietário rural, que é um projeto mais detalhado, custa 3 a 5 vezes mais do que um projeto mais superficial, né? E às vezes você cobra aí 15 mil reais para fazer um projeto de uma área, né? De 10 hectares, onde você vai detalhar tudo para chegar nesse projeto e falar, olha, proprietário, você vai ter que gastar 50 mil. Aí o proprietário falou, poxa, se eu soubesse que eu ia gastar 50 mil, eu não tinha nem gastado os 15 agora, porque eu não tenho esses 50 mil, o que eu faço com o projeto agora? Agora, se você faz um diagnóstico um pouco mais simples, isso se torna mais acessível, e aí com um valor 1/5 disso, né, 3, 4 mil reais, você consegue mostrar para o proprietário qual que é o caminho, e aí ele toma a decisão, olha, eu quero fazer, e aí tem como aprofundar esse diagnóstico, tem como, né, é um processo mais evolutivo na tomada de decisão, né, o diagnóstico, quando a gente fala, né, do contexto acadêmico, ele foi passado para a gente muito uma questão de eu tenho que fazer o melhor diagnóstico possível para restaurar uma área. Concordo plenamente, pessoal. Mas, se eu preciso de um diagnóstico para minimamente nortear quais são os próximos passos antes mesmo de plantar as mudas, às vezes eu não preciso ter um diagnóstico tão preciso e, consequentemente, tão caro. Comparação aqui. Pessoal, temos mais 13 minutinhos, né? Então, fiquem à vontade para tirarem dúvidas, enfim, a gente está aqui para dialogar, né? E também tentando trazer uma perspectiva diferente aí, né, para a tomada de decisão em projetos de restauração florestal, tá? Então, queria saber também de vocês aí, quem já trabalha na área, como costuma fazer, se, né, tem algum ponto que possa complementar, ou até mesmo que discorde de alguma coisa, para a gente dialogar aqui. Por favor, Herbert. Helder, você já tem usado aí, ou tem visto o pessoal usar questão de produção de muda? Eu vim conhecer isso agora aqui. Ela é pote? Sim, sim. Que é o biodegradável, né? Biodegradável, isso. Não, é uma técnica bem interessante, reduz bem o custo de produção de muda, né? Gera menos resíduo, principalmente resíduo plástico, e também tem uma questão de qualidade. As mudas, elas ficam com uma qualidade bem interessante, né? E por também um porte que facilita a logística, né? Você pode fazer rocambólios ali, não tem o peso, não precisa tirar o tubete para plantar, facilita bem. Pô, ganha em escala de produção ali, legal, né? Bem interessante. Não, beleza, a gente vai tentar usar aqui Vai tentar não, vai usar nos reflorestamentos aqui. Não, legal, é uma técnica bem legal. O que é caro é a máquina que né? Tá 400, entre 200 e 400 mil. Não, é uma maquininha bem carinha, assim, e se você não tem uma escala de produção que justifique esse investimento, aí é melhor ficar no tupiniquim mesmo,
né? Certeza. No Eu saquinho. vou botar uma foto lá no grupo, que é uma muda com esse elepote lá que o colega de trabalho levou lá no escritório. É só para o pessoal ver aí e entender como é que é também. Quem não conhece, né? Tá fechando. Agradeço, Herbert. Valeu, um abraço. Abraço. Mais alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Ô, Helder, você mostrou aí no slide ali a restauração produtiva, né? Aí você falou da ecológica, tem mais alguma além dessas duas categorias de restauração? Ou fins, né? Olha, eu desconheço, porque ela pode ser ecológica com os fins produtivos, né? Mas eu, de fato, desconheço, porque aí já entra mais num sentido que foge até a lógica da restauração, né? Eu posso ter sistemas agroflorestais que não tem um cunho de restaurar, ou seja, é um sistema agroflorestal que não tem como objetivo a sucessão ecológica dentro do sistema. Eu nunca vou permitir que o extrato arbóreo chegue no seu clímax, né? Mesmo que eu esteja manejando ele com frutas, com madeira e tal, mas eu não permito. Eu vou ficar ali, a hora que eu vou ficar só em herbáceas e arbustivas, por exemplo, né? Então, aí é um sistema agroflorestal, ele pode até parecer que é uma restauração, mas ele não chega a restaurar a floresta minimamente como ela estava anteriormente, né? Uhum. Entendi. Valeu. E a ecológica, quando a gente menciona a restauração ecológica, é porque eu não tenho nenhum planejamento de sistematização do plantio e não tem também nenhuma previsão de comercialização direta dos bens e produtos dela, né? Então, é aquela restauração que você... tanto faz se as minhas brumichanas vão estar numa linha só ou espalhadas, porque eu não vou colher mesmo, eu não vou fazer nada com isso, eu quero simplesmente recuperar as funções ecológicas, né, e adequação ambiental da área onde eu estou restaurando. Aí, por isso que a gente fala restauração ecológica simples. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Helder, mas as duas, no caso, por exemplo, questão de crédito de carbono, podem ser exploradas, né? Não sei se a palavra certa é explorar. Sim, sim. Com certeza. Mas aí é mais uma questão de entender também, né, se eu estou plantando aquela floresta para o crédito de carbono ou se eu estou aproveitando que eu tenho aquela floresta para gerar o crédito de carbono, Eu entendeu? acho que é mais no sentido, eu acho que eu pensei, mas agora o que você falou, eu pensei mais no sentido de aproveitar, né? Porque, por exemplo, o sistema agroflorestal, agora veio isso na minha cabeça aqui. Como é que funciona? Porque no sistema florestal, dentro de algum tempo, no ciclo ali do que você planejou, você vai tirar o produto dali, né? Por exemplo, em 15 anos, tirar a madeira para vender, para fazer morão. Você acaba tirando algumas coisas do sistema, né? Aí funciona de uma forma diferente. Até vou Então, fugir um pouco do tema, até não, mas não, mas vamos aproveitar para conversar. Na verdade, quando a gente fala de manejo do sistema agroflorestal dentro do contexto de restauração ecológica, restauração florestal, o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que se a intensidade de manejo não vai tirar a estrutura florestal por completa e não vai impactar a ponto de reduzir significativamente a função ecológica, eu estou manejando ela, eu não estou descaracterizando-a, entendeu? Então, é a mesma lógica de eu pegar e falar de manejo florestal na Amazônia, que eu tiro poucas árvores por hectare e só vou voltar ali depois de um tempo, né? Eu não estou transformando aquela lá numa floresta degradada porque eu manejei ela de maneira a preservar suas funções ecológicas, entendeu?
Entendi. Então, quando a gente fala de restauração florestal com agrofloresta, eu tenho que entender que ela tem que estar em constante evolução do ponto de vista ecológico e de estrutura florestal. Se eu começo a regredir, eu já não estou mais no processo de restauração. Aí eu começo a de fato, a trabalhar num manejo agroflorestal intensificado, né, numa produção do que numa restauração. A restauração é quando ela parte do princípio de que quando eu faço uma timeline, né, quando eu penso no tempo total de vida da minha floresta, eu só tenho progressão ecológica e não regressão ecológica, né? Eu posso fazer isso com o sistema agroflorestal tranquilamente, entendeu? Eu posso cada vez mais estar evoluindo ecologicamente, mesmo manejando esse sistema, mesmo tirando produtos, mesmo, né, conduzindo. Perfeito, pessoal? Podemos encerrar por aqui, então, hoje. A gente termina também no horário certinho. Então, mais uma vez, agradeço aí a participação de todos. Fiquem à vontade também para acionar lá no grupo, para tirar mais dúvidas. E até a semana que vem.